Bom dia, queridos. Tudo bem com você? Vamos meditar nesse dia na palavra do Senhor que está em 1 Pedro, capítulo 1, 6 ao 9. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós estamos peregrinando por este mundo, mas nós sabemos exatamente o destino para o qual nós estamos indo. Nós temos certeza do lugar onde nós queremos ir. E para tanto, nós estamos aqui batalhando, trabalhando, sendo fiéis ao Senhor. Como nós podemos ver no hino que diz assim: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Que lindo hino, onde ele diz que ele, o próprio Jesus, expressa a esperança que um dia nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. No final de toda essa nossa peregrinação aqui na terra, e Jesus promete estar conosco. Por outro lado, na primeira carta de Pedro, o apóstolo exorta os crentes a se alegrar. E essa carta foi escrita aos forasteiros da dispersão, ou seja, aqueles homens e mulheres que constantemente foram salvos da grande perseguição por causa da pregação do evangelho e tiveram que fugir para tantas outras regiões. Apesar dessas intensas provas, eles foram encorajados a permanecer firmes na esperança que veio por meio da salvação em Jesus. E além dessa esperança viva, eles são exortados a se alegrar porque são perseguidos por causa de Jesus. E esse encorajamento se aplica também a nós, pois somente o que Jesus fez ao oferecer a sua vida por amor a todos nós, pecadores, é que isso é capaz de encher o nosso coração dessa alegria e lançar para bem longe as inquietações, os medos, as aflições que procuram tirar a nossa paz. Somos também peregrinos. Enquanto nós avançamos nessa nossa caminhada cristã aqui na terra, eu e você enfrentamos lutas, enfrentamos perseguições, enfrentamos por vezes humilhações e choramos. Mas prosseguimos como forasteiros que buscam alcançar seu destino final, que é um lugar onde as lutas e as tristezas não terão mais lugar nos nossos corações. Aleluia! É para lá que eu e você vamos. Enquanto que nós não entendemos a importância de uma vida fundamentada no Evangelho da salvação de Jesus Cristo, nós somos peregrinos sem destino, sem esperança, sem alegria. Mas Jesus é aquele que nos dá uma vida nova, uma vida de esperança. E é por essa vida que nós avançamos. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as afrontas. Ele caminha conosco nessa nossa longa caminhada aqui na terra, rumo ao nosso lar celestial. E é essa certeza que enche o nosso coração de alegria, apesar das dificuldades. E esse cristianismo se difundiu a partir dessa primeira experiência da comunidade de Jerusalém, conduzida pelo próprio Espírito Santo.
A partir daí, surgiram muitas perseguições, mas elas contribuíram para a dispersão dos primeiros cristãos. E quanto mais eles se espalhavam, mais a semente das boas novas foi se espalhando por todas as partes. O evangelho passou a ser anunciado em todas as partes. E nós vemos que foi fundamental também a participação do apóstolo Paulo, que de perseguidor a perseguido agora torna-se uma grande figura de convertido, cuja pregação, testemunhos e viagens alargaram as fronteiras do evangelho nas primeiras décadas. Não foram poucas as dificuldades encontradas pelos cristãos em todas as gerações. No entanto, meus amados, desde o início, o Espírito Santo prometido e enviado por Jesus consolida a fé em Jesus Cristo, fortalece os cristãos para o martírio, ilumina as mentes para o testemunho coerente do Evangelho, onde quer que ele seja anunciado. E nós, hoje, como vemos os cristãos de hoje, de ontem, se colocando diante desses desafios que aparecem, que se apresentam diante de nós? Podemos começar muitas vezes dentro de casa, em nossos corações, no âmbito dos limites pessoais e familiares, pessoas se opondo ao Evangelho. Mas assim, como Deus nos perdoou, Deus não cansa de perdoar o próximo. Deus sabe exatamente quem nós somos e como somos, está pronto sempre a manifestar a sua misericórdia, o seu perdão, o seu encorajamento. Ninguém se desespere diante das suas próprias fraquezas quando em algum momento se sentir paralisado pela opressão, sentir que não está fazendo o suficiente para anunciar o Evangelho, para levar adiante a obra do Senhor. Que tenha coragem de começar do zero se for preciso. Lembre-se, quando você falhar, ou quando o próximo falhar, ao invés de nós julgarmos ou condenarmos, nós temos que encontrar disposição em perdoar e dar uma ajuda necessária para erguer diante dos fracassos. Para isso, nós precisamos ter clareza dos valores que nós acreditamos. Nós não podemos perder de vista os grandes ideais que norteiam exatamente os nossos passos. Nós temos que ser radicais, sim, em busca da verdade, do amor, do bem, manifestado pelo próprio Jesus em sua existência aqui na terra. E jamais nos acomodarmos diante de alguma dificuldade. Mas olha ao seu redor, olha a corrupção que se espalha, que contagia pequenos, contagia grandes. Essa corrupção que floresce ao redor de nós, que está colocando a consciência das pessoas a zero. A prática de escândalos, a propaganda do pecado, da impureza, da injustiça se alarga de uma maneira exponencial. É hora de nós, cristãos, nos rendermos diante do inimigo? Absolutamente não. Cristão que se preze luta para derramar, se for preciso, até seu sangue pela verdade, pela justiça e pelo amor. Não podemos nos render diante das impurezas e da carnalidade. Faz-se necessário hoje, mais do que nunca, coragem para nadar contra a correnteza, plantar valores diferentes, acreditar no bem que nós podemos fazer na luta pela vida, na luta pela solidariedade, pela comunhão, pela participação. Eu acredito em pessoas que arregaçam as mangas e começam a fazer a diferença nesse mundo ganancioso, corrupto e pecaminoso, nos quais o ódio e a revolta querem se impor. O cristão tem que abrir os seus olhos para o horizonte,
Até a volta do Senhor, cabe a nós ter em mente a ação de Deus a favor do seu povo. Aleluia! Saiba que nós não estamos sozinhos, pois Jesus prometeu e enviou o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. Nós nunca podemos nos alimentar de um espírito de orfandade, de tristeza, achar que estamos sozinhos. Cristão olha para frente, olha para o alto, porque ele sabe que a vitória final pertence a Deus e é dele que vem. Essa é a recomendação tão sábia de Pedro. Escute: quem é que vos fará mal se vos esforçais para fazer o bem? Mais que isso, se tiveres que sofrer por causa da injustiça, felizes de vós. Não tenhais medo das intimidações, nem vos deixais perturbar. Antes declarai santo em vossos corações Jesus Cristo e estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se por alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o bom procedimento em Cristo? Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecadores, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu uma nova vida no Espírito. E no momento que eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, também recebemos uma nova vida no Espírito e caminhamos rumo à terra celestial. Por isso, não pare de anunciar. Resgate almas das mãos do inimigo. Traga mais pessoas para Cristo. Nem que por isso você tenha que passar por humilhações, afrontas e opressões. Lembre-se, você não está só. Jesus Cristo está com você.